Então, ótima noite para todo mundo que nos acompanha aí nesse dia 25 de julho de 2025, ano da Zoom. Ótima noite, vamos com tudo aí, com 30 minutinhos e mais um pouquinho, que esse jornal vai mais de 30 minutos, hein, meu diretor? Com muita informação para vocês a partir de agora. A gente começa falando de uma reunião importante que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Nova Friburgo para tratar de uma temática importantíssima, que é a regulamentação da atividade dos mototaxistas, uma categoria que é essencial para o movimento, para a dinâmica da nossa cidade. Bom, representantes de entidades, de órgãos públicos participaram dessa reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores, que tem um objetivo muito importante também, gente, que é trazer mais segurança para o nosso trânsito aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. Uma reunião que aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, no gabinete da presidência, discutiu um projeto de lei que regulamenta as atividades de mototaxista, motofrentista e motoristas de aplicativos, visando uma redução no número de acidentes que, infelizmente, vem aumentando significativamente nos últimos anos. Viemos aqui a um encontro do presidente da Câmara para que ele pudesse aqui agilizar a regulamentação de uma lei, né, que trata da profissão de profissionais que se utilizam de motocicleta na cidade. Existe uma lei federal e essa lei federal ela orienta no sentido de que os municípios eles devam fazer a regulamentação. O encontro reuniu diversas entidades organizacionais da cidade, como representantes dos Rotaries, do Ciretran e da ACIANF, que juntos levaram até o Poder Legislativo o pedido de urgência da regulamentação da Lei Federal número 12.009/2009. Está sendo desenvolvida uma campanha de conscientização no trânsito aos motoristas, que vai atuar como forma de buscar a diminuição do número de acidentes. São campanhas grandes, como já foi dito, para funcionar a longo prazo. As campanhas vão ser veiculadas por banners nas praças, outdoor, adesivos nos carros, nos outdoor também, panfleto, conscientização, campanhas na rua, com distribuição de panfleto. A gente até já fez uma campanha dessa ano passado, mas vamos dar nova ênfase a elas. Vai ter TV também com essas divulgações das imagens fortes de acidentes, depoimentos de pessoas, de familiares que já perderam familiares com vítimas de acidentes de moto ou de carro. Vai englobar tudo, mas principalmente a gente vai pegar mais o pessoal motoqueiro, que é um índice muito grande de acidentes todos os dias na cidade. Nova Friburgo tem um índice preocupante de acidentes com motos, que passam de 300 registrados somente neste ano de 2025 até o mês de julho, o que é alarmante e motivo de preocupação. Esse projeto busca garantir mais segurança no trânsito friburguense e impõe algumas exigências para exercer a atividade de mototaxistas. É assustador, né? Cerca de 300 acidentes com motocicletas em Nova Friburgo no período de janeiro até julho, né, de 2025 é algo assim assustador. É algo que cresceu muito, cresceu no parâmetro dos outros anos, e esse aumento significativo se dá muito por causa de falta também de uma fiscalização adequada com relação à função. Essa lei que a gente está propondo, né, junto à Câmara Municipal de Nova Friburgo, é uma lei que ela vai estar regulamentando de uma certa forma com a questão da documentação mínima exigida, uma categoria, né, referente ao veículo que ele vai conduzir, idade mínima de 21 anos, tudo dentro do parâmetro da Lei 12.009, né, de 2009, que já é uma lei sancionada federal. É algo que já deveria ter sido feito, né, essa regulamentação em esfera municipal. E com relação a curso, né, o motociclista também ele tem que fazer curso preventivo, ele tem que fazer também a atividade remunerada, colocar a atividade remunerada na CNH dele, ele tem que utilizar o colete também refletivo, todos os itens obrigatórios pelas resoluções do CONTRAN e pela Lei 12.009 de 2009. O presidente da Câmara, Dirceu Tardem, que recebeu a todos em seu gabinete, comentou sobre essa proposta e sobre os próximos passos em relação
ao assunto abordado. Bom, a gente está aqui hoje, né, recebendo aí a diretoria da Cianf, representantes do Detran, dos Rotas, trazendo para nós essa proposta que vai ajudar aí a diminuir a violência no trânsito da nossa cidade. Então nós vamos estar dando todo o suporte, né? Já passei para a Procuradoria fazer aí toda a análise, entendimento, e após a gente vai estar também chamando a mesa diretora para que a gente possa estar discutindo e dando encaminhamento. É importante, né, dizer que campanhas, né, educativas precisam ser feitas com urgência, bem como a regulamentação de leis que venham aí diminuir o que a gente vive na nossa cidade. Pois é, gente, agora tem uma reportagem muito bacana sobre aqueles que transformam literalmente palavras em conteúdos, textos que marcam as nossas vidas. São os escritores que estão fazendo literalmente aniversário. Sabia que existe o Dia do Escritor? Vamos ver. Nesta sexta-feira, 25 de julho, é celebrado o Dia do Escritor, uma data que valoriza quem transforma sentimentos, reflexões e histórias em palavras. Para marcar esse dia, conversamos com autores da região que usam a escrita como forma de afeto, expressão e resistência. Lucas Martins de Freitas começou a escrever muito cedo, e o que era diversão de criança virou uma forma de aliviar a dor e organizar o caos interno. O desabafo se transformou em poesia. Em seu livro Afeto Extra Forte, Costurando Cicatrizes com Palavras, o autor compartilha versos que falam de dor, amor e recomeços. É uma memória que eu tenho. Eu tinha 5 anos de idade, eu estava ali na alfabetização ainda, e eu já escrevi uma poesia aos 5 anos de idade, e lembro de ter uma feira cultural na escola e eu apresentar essa poesia, e por ser uma coisa ali um pouco atípica, né, entre os colegas, isso ficou marcado assim na minha história. Depois eu retorno com a minha escrita na adolescência, paro por um tempo e retorno quando eu começo um processo de análise, e aí eu percebo que frente ao sofrimento, frente às experiências da vida, eu precisava simbolizar com as minhas próprias palavras, e aí é quando eu retorno uma escrita pensando mais no poema, na poesia, e até chegar às crônicas. E para os que querem começar na escrita, Lucas deixa um recado: coragem para sentir e liberdade para escrever do seu jeito. Bom, eu acho que a escrita é uma ferramenta que possibilita que qualquer um comece esse processo, né, de escrever, de poder colocar suas próprias palavras no papel, aonde for. E um mundo que a gente vai percebendo que uma forma mais uniforme de se viver acaba não sendo tão interessante, quando você pode deixar uma marca no tempo, né, ou nas pessoas, é uma possibilidade, uma oportunidade de você se colocar no mundo, nas relações. Então, o meu conselho é que você possa, conforme for possível para cada um, ir compartilhando com quem se interessa, até que sinta uma certa segurança para poder compartilhar isso com o mundo. Mais uma escritora local que tivemos a honra de entrevistar foi Nicole Moreira, que compartilhou de forma emocionante como foi seu processo como escritora desde a publicação do seu primeiro livro. Eu senti que eu realmente poderia publicar os meus trabalhos há pouco tempo atrás, na verdade. Foi em 2023 que eu publiquei o que eu considero o meu primeiro livro profissional, que é As Notas da Lua. As Notas da Lua é um livro de poesia que conta uma história de amor através da poesia. Então, apesar dele ter uma narrativa comum de arcos e, enfim, ele também é uma história contada de uma maneira diferente. Mas esse não foi o primeiro livro que eu fui publicada de verdade. O meu primeiro livro que eu fui publicada foi esse aqui, Discriminação, que foi o Festival Estudantil de Poesias, organizado pela Prefeitura de Nova Friburgo. E eu fui publicada nele aos 11 anos de idade, com uma poesia também sobre discriminação, sobre
abraçar todo mundo. E eu era uma criança, obviamente, então eu já gostava de escrever desde sempre. Mas realmente eu demorei muito tempo para entender que tudo aquilo que eu escrevia poderia ser publicado de verdade. Ouvimos o relato de Davi Macena, que compartilhou de forma tão bela como ele começou sua jornada na escrita. Eu acho que assim, desde muito cedo. Minha mãe era bibliotecária e os livros sempre foram muito presentes na minha casa, né? Então nós líamos sempre muito e quem lê escreve, né? Isso é ato contínuo, né? E eu me lembro assim de pequeno de eu ler histórias e tentar adaptar para teatro, tentar de certa forma fazer resumos. E eu devo isso também a professores, né? Eu tive professores de língua portuguesa que foram muito importantes na minha vida. Posso citar Cícero Monerá, Zé Almamussi, Ledir Porto Xavier. Eu acho que o primeiro mesmo, a coragem, mesmo tendo sido jornalista, tendo começado a minha carreira com as letras através do jornalismo, foi em 2009, quando eu escrevi uma historinha infantil, mostrei para um amigo e o amigo falou, isso tem que virar livro. Davi finalizou com um recado para quem sonha, pensa, mas ainda não escreve, porque toda história só começa quando a gente tem coragem de dar a primeira palavra. Eu sou da corrente que acha que escrever é técnica, né? Escrever é uma técnica. Se você é um leitor, se você é uma criança que cresceu num ambiente de livros, você está muito mais propenso e apto a escrever do que quem não tem essa experiência. Porque nós todos somos alfabetizados pela mesma metodologia, salvo alguns poucos casos, né? Então, se nós todos temos acesso da mesma forma, por que seriam escolhidos só apenas alguns? Escrever é uma técnica, assim como escrita jornalística é uma técnica, escrita acadêmica é uma técnica, né? Então, eu acho que o conselho que eu daria é leiam muito, tenham companhia dos livros, sejam amigos das palavras. As palavras são amigos que vão se dando as mãos e vão construindo textos sensacionais. Eu acho que o caminho é esse, porque todo mundo tem essa capacidade e todo mundo tem uma história para contar, sempre. Isso é o plágio de um quadro da TV Zoom, uma história para contar. Todos nós temos uma história para contar. Então todos nós somos potencialmente escritores. Como disse Clarice Lispector, escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. No Dia do Escritor, celebramos quem transforma vivências em palavras e, através delas, toca, cura e inspira o outro, porque escrever é mais do que contar histórias, é partilhar a alma. Isso aí, no próximo bloco vocês vão ver que hoje é o dia da imigração alemã aqui no Brasil e, claro, tem uma reportagem especial, já que eles têm uma influência muito grande também sobre Nova Friburgo. Daqui a pouquinho. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Atenção! A Toyosserra preparou ofertas inacreditáveis para você fazer o melhor negócio e sair de Toyota novo. Tem taxa zero ou super bônus de até 45 mil ou até FIP no seu usado. Você nunca viu nada igual. Corolla Sedan, Corolla Cross, SW4 ou RAV4 com condições imperdíveis e ainda 10 anos de garantia. Só na Toyosserra. A Toyota bem perto de você. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hoje é celebrado o Dia da Imigração Alemã no Brasil e, claro, aqui em Nova Friburgo eles tiveram uma fortíssima participação depois da chegada dos suíços, ajudaram a escrever a nossa história aqui na cidade. Vamos ver. Hoje, dia 25 de julho, é comemorado o Dia da Imigração Alemã no Brasil. E quando a gente fala especificamente de Nova Friburgo, não tem como não se lembrar de tradições e culturas de povos que vieram bem de longe. No dia 3 de maio de 1824, chegaram os primeiros alemães aqui no nosso município, enviados por Dom Pedro I. E eu já estou caracterizada para falar e para contar um pouquinho dessa história que faz parte do nosso município. A nossa chegada aqui em Nova Friburgo foi 3 de maio de 1824. Dom Pedro, na verdade, havia feito uma promessa, uma proposta de entregar terras para esses alemães que vieram para ajudar no Exército Brasileiro em Viçosa, no sul da Bahia. E quando nossas famílias chegaram em 1º de janeiro de 1824, no Rio de Janeiro, Dom Pedro não tinha construído as casas na Bahia, e aqui na Serra Fluminense existia uma grande quantidade de casas abandonadas pelos suíços. E assim Dom Pedro determinou que nossas famílias viessem assumir essas casas, essas terras e lotes. A Alemanha é formada por 16 estados com sistema de governo parlamentarista. Esses imigrantes vindos de lá foram importantes para o desenvolvimento da cidade, trazendo novas técnicas agrícolas e industriais, além de estabelecerem a primeira igreja luterana da América Latina. Como Dom Pedro que contrata esses alemães para ajudar no Exército Brasileiro, que era a proposta dele, e nossas famílias pediram que viesse um líder espiritual para colaborar, para ajudar, para incentivar. O pastor Sauerbrunn fez um trabalho social, fez um trabalho religioso, porque houve muita dificuldade. Foi tudo muito difícil no início, não se tinha estrutura, né? Todas as famílias que vieram com diversos tipos de esperanças, com grandes promessas da corte portuguesa para ser instalado na Bahia, chegou aqui e não tinha nada. Então todo mundo teve que, na verdade, ir para a lavoura para ter uma subsistência. E a luterana fez esse papel religioso e social. No século XX, empresários alemães tiveram um papel importante no desenvolvimento industrial de Nova Friburgo, especialmente nos setores têxtil e metalúrgico. Mais especificamente, no ano de 1911, o empresário Peter Julius Ferdinand Arp inaugurou a indústria Julius Arp. O processo de industrialização Nova Friburgo, ele se inicia com a noite do quebra-lampiões. A população se revoltou com os políticos não queriam deixar a energia elétrica chegar. Houve a noite do quebra-lampiões, se quebrou todos os lampiões da cidade toda, se quebrou a Câmara Municipal dos Vereadores na época, e na sequência os vereadores autorizam que Júlio Arp traz a energia elétrica. Aí ele traz um engenheiro e funda a usina com a voltagem 220 para esses equipamentos, as máquinas todas da IPU, da Filó, da Arp, vir da Alemanha. Por volta de 1890, a sede da imigração alemã em Nova Friburgo era onde hoje funciona a paróquia São Bento. E o legado da imigração alemã segue presente até os dias atuais, seja na gastronomia, nas festas
ou nas memórias dos tantos descendentes alemães espalhados por terras friburguenses. Nós dois temos uma cidade que tem uma força muito grande na gastronomia alemã. Nós temos o Centro Cultural Teuto, que mantém a formação em língua alemã, que a gente procura manter, tem as tradições da dança alemã. Então, de certa forma, a gente está se resgatando, se reestruturando e mostrando que a presença alemã aqui em Friburgo é muito importante e, a nível nacional, é a primeira imigração alemã no Brasil também. A Praça das Colônias tem a missão de reunir e homenagear as nações formadoras do povo friburguense. A colonização alemã em Nova Friburgo completa 201 anos de muitas memórias, culturas e histórias bem contadas, que remetem a um passado saudoso que faz parte da trajetória da cidade. Isso aí, gente. E hoje também é dia do motorista. A nossa equipe entrou literalmente na rotina, sabe de quem? De um motorista de ônibus, que enfrenta esse trânsito maluco de Nova Friburgo no seu dia a dia, na sua profissão, para transportar cada um de nós. Vamos ver. Hoje, no dia do motorista, a gente veio até aqui no pátio da FAO, em Nova Friburgo, para falar um pouquinho dos desafios e dos prazeres dessa profissão que é tão importante para todos nós, já que o motorista tem a responsabilidade de enfrentar os horários de pico, o trânsito tumultuado e levar a população onde eles querem ir e vir. Vem comigo nesse bate-papo, nessa reportagem especial em comemoração ao Dia do Motorista. O desafio se renova em cada viagem, né? A gente, com a responsabilidade de ir e vir, levar todos de segurança, são crianças, são idosos, então tem que ter um cuidado maior com o idoso. Então o desafio é aquele, levar todo mundo sem machucar ninguém até o final da sua viagem e deixar todo mundo feliz, agradável, ser uma pessoa agradável. E é isso, o desafio se renova a cada viagem. Há quanto tempo você é motorista e por que você escolheu essa profissão? Então, a minha infância foi uma infância meio difícil, né? Fui criado pela minha mãe sozinho, então não tinha muita opção. Quando eu vi um ônibus passar, meus olhos brilhavam, eu ficava muito feliz e eu sempre quis muito. E para mim é um orgulho muito grande, quando eu era criança, fazer parte do time, que hoje eu trabalho com motoristas que antigamente eu sentava naquela cadeirinha ali e ficava olhando ele dirigir. Silva fala com orgulho da profissão escolhida, que segundo ele era um sonho de infância que conseguiu realizar. Quando eu vi um ônibus passar, meus olhos brilhavam, eu ficava muito feliz e eu sempre quis muito. E para mim é um orgulho muito grande. Esse foi um sonho de criança. Eu sempre quis ser um motorista. Ele viu a oportunidade de se reencontrar na profissão, papel que desempenha com muito carinho dia após dia. Foi um recomeço na minha vida, né? Trabalhava como taxista, então quando eu comecei a trabalhar de ônibus eu me encontrei. E entre idas e vindas, histórias para contar é o que não falta, desde as mais engraçadas às mais inusitadas. Cada dia um enredo diferente. Fiz um especial lá no pessoal do Barroso, que foi muito engraçado, porque chegaram todo mundo comportado, boa tarde, bom dia, Carlinho, pessoal, todo mundo alegre. Quando eu fui ver, cara, tinha churrasqueira, tinha cerveja, todo mundo brincando, todo mundo rindo. Quando a gente chegou lá no estádio, o ônibus parecia um motorhome. Churrasqueira, mesa, tudo brincadeira, tudo sadio. Aquilo ali acho que ficou bem marcante na minha vida. Ao lembrar de um presente especial que recebeu de uma passageira, um ônibus em miniatura, a emoção falou mais alto. Entre lágrimas e palavras emocionadas, ele mostrou que a profissão vai muito além de transportar pessoas. Cria-se laços que vão além do ir e vir. Tem uma passageira que via a minha dedicação, o carinho que eu tinha no meu aniversário, ela me presenteou. Hoje ela é minha amiga, gente boa demais, sempre pergunto como a gente tá, como é que eu tô, né? E ela me presenteou, foi no meu aniversário, no ano passado. E assim, entre curvas, histórias e quilômetros rodados, a homenagem vai para quem faz das estradas a sua segunda casa. Hoje, no Dia do Motorista, fica o nosso reconhecimento a esses profissionais que rodam a cidade com responsabilidade, paciência e, acima de tudo,
paixão pela profissão. E deixar um abraço para todos os amigos aí, um feliz dia do rodoviário, obrigado por tudo. Você conseguir encerrar um dia sem 0 a 0 é muito bom, um sentimento de dever cumprido, essa é a palavra. Isso aí, parabéns a todos os motoristas. Vocês vão ver no próximo bloco como é que fica a previsão do tempo para esse fim de semana aqui em Nova Friburgo. E tem muito mais ainda. Por exemplo, a apresentação da banda Euterpe Friburguense no Festival Sesc de Inverno. Daqui a pouquinho. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço ARP. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Há 25 anos, ajudamos negócios a nascer e crescer em Nova Friburgo. Cuidamos de cada detalhe para que você empreenda com segurança. Menos burocracia, mais soluções, com atendimento próximo e humano. Seu legado protegido, sua família segura. Planejamos o futuro do seu negócio e estruturamos sua holding. Somos a Tavares Garcia Consultoria. Seu negócio, sua história. A gente cuida para você crescer. Atenção! A Toyosserra preparou ofertas inacreditáveis para você fazer o melhor negócio e sair de Toyota novo. Tem taxa zero ou super bônus de até 45 mil ou até FIP no seu usado. Você nunca viu nada igual. Corolla Sedan, Corolla Cross, SW4 ou RAV4 com condições imperdíveis e ainda 10 anos de garantia. Só na Toyosserra. A Toyota bem perto de você. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Festival Sesc de Inverno entra no seu último final de semana, inclusive show do Titãs daqui a pouco no Nova Friburgo Country Club. Amanhã tem Paula Toller, na domingo tem J Quest e amanhã tem super apresentação da banda Euterpe Friburguense. Vamos ver. A banda Euterpe Friburguense faz uma apresentação inédita no Festival de Inverno 2025, fruto de uma residência com Henrique Albino e Surama Ramos. Sobre essa apresentação especial de amanhã, a gente conversa agora com o professor. Professor, como você se sente fazendo parte dessa apresentação? Uma alegria muito grande estar aqui nessa cidade maravilhosa, esse festival de inverno muito bom. A banda me acolheu imensamente aqui, o maestro Nelson, uma pessoa maravilhosa. E a banda toda tem grandes músicos que a gente tem um prazer gigante de fazer essa criação coletiva. Eu trouxe minhas músicas lá de Recife, eu sou de Recife, e a gente trouxe frevo, maracatu, muita música que rapidamente a orquestra absorveu, né? E a gente tem participação especial de Surama Ramos também, que vai cantar algumas canções que eu escrevi. E o concerto é todo composto especialmente
para a banda Euterpe. Eu fiz, inclusive, composições homenageando a cidade, fiz uma peça chamada Esfinge do Cão Sentado, fiz outra sonhando em Nova Friburgo, sonhando em vir para cá para tocar aqui uma valsa. E é isso, eu tenho uma alegria de estar nessa cidade para fazer música com tanta gente maravilhosa aqui. E como que foi esse processo de residências artísticas realizado nos dias que antecederam a apresentação? A gente fez várias atividades vamos dizer assim, de técnicas de ensaio, técnicas de improvisação, técnicas de grupo, para a gente conseguir transformar a sonoridade da orquestra, que é uma orquestra específica para música marcial, música de marcha, para a gente conseguir alcançar outras sonoridades mais contemporâneas, sonoridades mais de improviso, e a gente vai fazer isso. Tem músicos na orquestra que já improvisam, músicos que são do estado inteiro que tocam aqui nessa orquestra, e para mim foi uma grande diversão fazer essas dinâmicas com eles. Depois eu posso até mandar uns vídeos para vocês aí que tem, se vocês entrarem nas minhas redes sociais vão ver lá a gente ensaiando com a orquestra, um grande coral, transformei ele num grande coral, depois transformei eles numa grande orquestra percussiva e assim vai. A gente nessa semana a gente fez muitas atividades para despertar essa criatividade do grupo para que a gente tenha um novo som para a orquestra aqui da Euterpe. Perfeito, professor Surama, como você se sente fazendo parte desse processo todo e fazendo sua apresentação amanhã? Muito feliz, né? Gratificante vir de tão longe, de Recife para cá e trazer música pernambucana. Tem composições também minhas que serão executadas pela banda sinfônica, então dá um prazer imenso ver essa junção, e esse período de residência faz a gente perceber tantos detalhes culturais, né? A música pernambucana tem um jeitinho de tocar, tem uma articulação, tem um tempero, o som da banda daqui também já é bem característico, então é orgulho, é motivo de muito orgulho, estou bem contente. Bom, o evento é imperdível, espero que todos estejam no Sesc amanhã nesse festival tão incrível. De volta aos estúdios 2025, ano da Azul. Dora, rainha do frevo, realeza do maracatu, vem Dora, rainha do frevo, realeza do maracatu, vem Dora, rainha do frevo, realeza do maracatu, vem Dora, a rainha do... Muito bom, gente. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo, então, para esse fim de semana aqui em Nova Friburgo. Sabadão de sol, com muitas nuvens, mas sem chuva, tá? Temperatura mínima de 12, mas vai ser menos do que isso na prática, né? E máxima de 21. Já o domingão vai ser também de sol, com nuvens, também sem previsão de chuva, mínima de 13, máxima de 22 graus. E para fechar esse jornal cheio de dias comemorativos, amanhã é o dia, sabe de quem, gente? Dia dos avós. E aí nós encontramos uma família que já reúne 4 gerações, inclusive com bisnetos, para poderem contar essas histórias. Vamos ver. No olhar, a sabedoria do tempo. No coração, um amor que atravessa gerações. No Dia dos Avós, a gente comemora quem é colo, conselho e memória viva. Hoje eu estou aqui com o seu Tony Ventura, que vai falar um pouco de como é ser avô e agora também bisavô. Ser avô e avó é viver o privilégio de ver o tempo continuar pelos olhos dos netos e bisnetos. Tony e sua esposa, Estefânia, carregam no coração o amor multiplicado por cada geração que veio depois. Para Tony, ser avô e agora bisavô é um presente da vida. Ele vive o privilégio de acompanhar o crescimento da família com amor e orgulho de cada nova geração. Recentemente, né, tem 6 meses já, vai fazer 7 agora, dia 10 de agosto, que nasceu o primeiro bisneto. E esse bisneto é filho da primeira neta. Então, nós estamos aí vivos, eu, minha esposa, que nós temos a mesma idade, e a gente, com isso, está muito feliz, muito orgulhoso, e com a graça de Deus, todos os netos com saúde e encaminhados. É uma alegria muito grande, é o que eu posso dizer.
Entre tantas lembranças, a mais emocionante é a da casa cheia, com todos os netos dormindo juntos. Para Tony, cada momento em família é um tesouro guardado no coração. Esses netos, eles todos, com muita frequência, frequentavam muito a nossa casa. Era uma casa grande, ampla, com a quadrazinha de basquete, com pomar grande, e dormia todo mundo junto. E o que acontece? Nós tínhamos na casa 4 quartos, mas eles faziam questão de dormir todos eles amontoados no mesmo quarto. Então é uma coisa que marcou muito. Botava aqueles 4, 5 colchonetes, que só tinha 3 camas no quarto, e o restante dormia no chão ali, mas eles queriam estar juntos. O mais emocionante é quando estava todo mundo junto, né? Sempre, e aí tinha alguns agregados ainda. Nós tínhamos 2 sobrinhos, um casal, que são filhos do meu sobrinho Gustavo Ventura, que é médico, e também não saíam da nossa casa. Tinha também um dos vizinhos, filho do Maurício Vidal, que era o Pedro, que era muito amigo de um dos netos, e incorporavam e entravam nesse bolo aí todo que eu contei aqui. Mas foi muito boa essa fase, muito boa mesmo. Dá excelentes recordações, tanto para mim como para minha esposa. Ao lado da companheira de vida, Tony se dedica a ensinar com o exemplo. Caráter, dignidade e honestidade são os pilares que ele faz questão de passar adiante e que hoje se refletem nas atitudes da família. O mais importante sempre é você conseguir passar bons exemplos de dignidade, de honestidade, de caráter. E isso aí, graças a Deus, a gente tem tido boas situações relacionadas a isso. E sempre agradecer sempre a Deus por a gente ter essa oportunidade de mostrar aos netos uma vida que serve ou poderá servir de exemplo no que se relaciona à dedicação ao trabalho, dedicação à responsabilidade. E Tony resumiu o privilégio de ser avô em uma palavra. Uma palavra é o próprio amor, eu diria. Porque com esse amor, cada um de nós do seu jeito, mas o importante é justamente você passar positivamente os bons exemplos, o carinho, a atenção, e isso tudo, o amor resume um conjunto geral de todo esse processo. Tony e Stefânia são prova de que o tempo vivido com amor deixa marcas que jamais se apagam. No Dia dos Avós, celebramos aqueles que, com sua história e dedicação, fazem da família um lugar de afeto que atravessa gerações. Parabéns a todos os vovós. Um abraço a todos os avós aí. É isso, gente. Acabou o nosso Zoom Notícias, acabou a semana. Aproveitem o sabadão, o domingo. Segunda-feira estamos de volta. Se tudo correr bem, só com boas notícias, tá bom, gente? Ótima noite para todo mundo. E lembrando que o nosso jornal é sempre feito com o apoio da Stan, hein? Gire a próxima chave.